Vamos lá. Bem, na 2 semanas atrás nós terminamos o estudo do livro de Ruth, que é um livro que foi escrito para dar início à história de Davi, né? A gente viu que o livro de Ruth não é bem sobre Ruth, mas é um prelúdio do que estaria por vir, né? Foi escrito muito tempo depois de Ruth. A história que vai se seguir, o livro de Ruth, é o livro de 1 Samuel. Originalmente, na Bíblia hebraica, o livro de 1 e 2 Samuel era um livro só. Então não tinha essa divisão de 1 e 2 Samuel, porque é uma história única, coletiva, é uma história muito longa, mas é uma história pequena comparado ao livro de Juízes, mas é uma história longa para ser um livro só, por isso que foi dividido em 2. O livro leva o nome do principal profeta desse período, Samuel, mas nós não sabemos se de fato foi Samuel que escreveu o livro de Samuel. É muito possível que ele tenha escrito o início do primeiro livro de Samuel, boa parte do livro, ou pode ter servido como fonte primária, como por exemplo, ter ditado as coisas, ter falado dos acontecimentos e algum redator escreveu. O livro pode ter sido escrito durante o período de Samuel, o período de Davi, ou pode ter sido escrito tempos depois. A gente vai descobrir essas coisas no decorrer da leitura. Então, se vocês verem que no livro de Samuel tem as expressões que se referem ao passado, significa que o livro foi escrito depois daquela época, né? Como até o dia de hoje, né? Naquele tempo, era de costume. Exatamente, em 1 Samuel morre, bem antes do final do livro, então não tem como ele ter escrito esse livro, né? Apesar do profeta ser chamado de vidente, ele não previu a sua morte, né? E quando ele ia morrer para escrever tudo. Pois é, mas vamos lá. Quando a gente fala de um livro da Bíblia, a gente tem que ter 2 coisas em mente. Uma coisa é quando ele foi escrito. Outra coisa é o período em que a história se passa. Por exemplo, o período da história do Gênesis é o período da criação até os patriarcas, até José no Egito, certo? Mas não é o mesmo período que o livro foi escrito. O livro foi escrito muito tempo depois. O livro de Samuel, ele vai pegar um período do século 10 a.C. Então a gente está no ano 1000 a.C. Veja só, a gente está cada vez mais se aproximando do ano zero. Não existe o ano zero, né? Mas a época de Cristo, cada vez mais a gente está diminuindo. Porque a contagem de anos antes de Cristo, ela é descendo. Tá? Então, quanto menor o ano, mais próximo de Cristo. Quanto maior, mais longe de Cristo. Então, esse período do livro de Samuel, que vai começar com a vida de Samuel e vai terminar com o reinado de Davi, é um período de aproximadamente 100 anos. Para vocês, é um período longo ou curto? Para a gente é muito, para Deus é curto. Verdade. Esse período de 100 anos da história de Samuel, 1 e 2 Samuel, porque para a gente é como se fosse um livro só, não tem diferença. É muito tempo ou pouco tempo comparado com o livro de Juízes? E aí? De Juízes? Cara. A escola pegou fogo? A escola pegou fogo. Acho que... Sério? Não. Peraí. Fechem os olhos. Respirem. Entrem na aula. Vamos entrar na Bíblia. Boa noite, seja bem-vindo. Entrem na aula. Relembrem o livro de Juízes. O período dos Juízes foi curto. Não, foi muito longo. foi longo. Foi longo. Então foi mais. Foi mais. Foi mais. Porque o tempo que passava, aí tornaram a pecar. Aí passava um tempo, tornaram a pecar. Aí passava Verdade. um tempo. Já está em 1 Samuel? Nem peguei. O livro de Samuel é um período curto comparado a tantos outros livros da Bíblia, como o de Juízes, que a gente passou muito tempo. São várias histórias, são vários personagens, um após o outro.
O de Samuel é todo mundo junto ali, conectado, todo mundo dentro da história do outro. É uma trama de novela, tá? Então vamos lá. O ano é 931 a.C. E a gente está no reino de Israel. Ainda estamos no período dos juízes. Não acabou, mas ainda estamos no período dos juízes. Qual foi o último juiz que a gente viu? Mica. Mica não foi juiz. Foi. Lê no livro de Juízes quem foi o último. Sansão, né? Sansão foi o último juiz. Depois de Sansão, então, o juiz que vai se levantar, muito tempo depois, vai ser Samuel. Não se esqueça, Samuel ele foi um juiz, tá? Então, na verdade, Samuel ele é um juiz que está fora do livro dos juízes. É uma continuidade da história. Só que ele vai ser mais do que um juiz. Samuel ele vai se tornar o maior profeta depois de Moisés. Então, desde a morte de Moisés, nunca tinha se levantado em Israel um profeta com tão importância e significado como Samuel vai se levantar, ou vai ser levantado, né? Então ele vai ser mais do que um juiz. Ele vai julgar Israel? Vai. Só que ele também vai ser um grande profeta, um grande legislador, ou seja, que vai defender as leis, que vai aplicar a lei. Então a história de Samuel começa no capítulo 1 de seu livro e vai narrar uma história bastante conhecida. O escritor do livro vai se preocupar em colocar a história de Samuel mesmo antes dele ter nascido. E são poucos os juízes que vão ter esse privilégio. No livro de Juízes, qual foi o único juiz que a sua história começou antes de nascer? Sansão. E Samuel também vai ser o próximo que a sua história vai começar antes do seu nascimento, né? Não vai ter aparição, não vai ter um anjo, mas vai ter uma lição muito importante para a gente aprender. Então vamos lá. Nossa história começa na tribo de Efraim, de onde era Samuel. Então Samuel era um efraimita. Ele morava na tribo de Efraim, nasceu na tribo de Efraim. Só para a gente lembrar, aqui está a tribo de Efraim. E onde que ficava o tabernáculo de Deus? Em que cidade? Esqueci o nome, mas é na Siló. Siló. Está aqui também, na tribo de Efraim. Não, fica em Siló, deixa eu ver se consigo melhorar um pouquinho. É porque está ruim para enxergar o nome. É porque está pequeno mesmo. Mas a cidade é Siló, que é na tribo de Efraim. Siló, então, era o centro de todo Israel, onde todo Israel se reunia para adorar a Deus durante as festividades. Então, a família de Samuel não estava longe, né? Estava na mesma tribo. Só que a Bíblia vai dizer que os pais de Samuel moravam nas montanhas de Efraim, na região montanhosa de Efraim. Então, é nessa tribo que vai começar a nossa história. Houve um homem de Ramataim Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, Tou, Zufi, Efrateu. Tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes de Siló, o sacerdote do Senhor, que na época o sumo sacerdote era Eli, descendente de Arão, e seus dois filhos, Ofne e Finéias, eram os principais que auxiliavam ele. Então aqui a gente tem os principais personagens da nossa história: Eucana, Penina e Ana, o sumo sacerdote Eli e seus dois filhos, Ofne e Finéias. Esse Finéias aqui, gente, é filho de Eli, tá? Não é o Finéias lá da época de Moisés. Veja, por que ele ia para Siló para adorar o Senhor? Porque a lei dizia que nas festividades anuais todo homem tinha que ir com sua família até onde estava o tabernáculo para entregar as ofertas, para oferecer sacrifícios a Deus e para celebrar as festividades. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e suas filhas.
mas a Ana ele dava uma parte maior. Nós não sabemos por que ele dava. A Bíblia vai dizer que ele amava mais a Ana do que a Penina. Penina dava filhos a ele? Sim, mas o principal amor dele ia para Ana. Ou talvez ele dava a parte maior por Ana, por pena, porque ela não tinha filhos, ela não podia ter filhos. E essa parte que fala são coisas para ser sacrificadas, porções de sacrifício, manjares, ofertas e até mesmo animais. O versículo 5 vai dizer o seguinte: o Senhor tinha cerrado a madre. Veja que interessante, o escritor do livro de Samuel vai dizer que Ana era estéril. Mas era estéril por quê? Porque não tinha secado o ventre. Isso nos leva a questionar uma coisa. Será que quando as pessoas nascem com certos defeitos, quando as pessoas nascem com certas dificuldades, como por exemplo Ana que era estéril, as pessoas costumam muito associar imperfeição ou defeito a pecado. A Bíblia não nos ensina a fazer isso em hipótese alguma. Vamos lembrar aqui do cego que Jesus curou no tanque de Siloé e os discípulos perguntaram: quem foi que pecou, ele ou seus pais? E Jesus falou: nenhum nem outro. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, a Bíblia vai nos ensinar que o que temos e o que não temos, o que somos, é pela vontade de Deus e seu propósito soberano. Ana era estéril, sim, porque Deus assim quis que ela fosse. Porque o propósito de Deus na vida de Ana era grande, era perfeito. Ana não entendia? Não. Mas nem por isso Ana questionava e blasfemava o nome de Deus. Antes ela adorava e buscava o Senhor. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que por fato dela ser estéril, vocês sabem que naquela época a mulher ser estéril era a maior desgraça que podia acontecer a ela, depois do repúdio, né? Depois dela ser repudiada. Porque ela não podia ter filhos, ela não podia dar a maior herança que alguém podia ter. Filhos, descendência, né? A história de Israel... Só queria mulher para isso, né? Não, também não é assim também. Não. E vai dizer também que a mulher só queria homem também para ter filho. Não é assim também. E se a gente parar para pensar, a história de Israel começa com que promessa? Promessa de herdeiro, promessa de herança. Não é assim que Deus chama Abraão, prometendo a ele o quê? Filho. Então todo filho de Abraão vai querer o quê? Ter filho, para continuar a descendência de Abraão, para continuar a herança de Abraão. Então uma mulher que não podia dar ao seu marido o prazer de continuar a descendência de Abraão, para ela era uma amargura muito grande. E ela sofria perturbações de Penina, ouvia coisas ruins de Penina, né? Porque não podia dar filhos. Versículo 7: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana ficava amargamente entristecida pelas coisas que ela ouvia. Mas o que chama mais atenção na história de Ana é que ela não revidava, ela não abria a boca contra a sua acusadora, ela jamais se defendeu contra a Penina. Ela nos ensina uma questão, ela nos ensina a mesma lição de Ezequias, rei de Israel, quando foi afrontado por Senaqueribe. Ouviu um monte de coisa de Senaqueribe. Ele, como rei, o que decidiu? Ficar calado. E o que ele fez? Levou seus questionamentos, levou suas dúvidas, suas inquietações a Deus. Exatamente o que Ana faz. Ana leva seus problemas, suas tribulações, seus questionamentos a Deus. E a Ele entrega tudo isso. E a Bíblia vai dizer que o fato de Ana não ter filhos, não ter dado filhos a Eucana, para Eucana não era um problema, porque ele já tinha filhos com Penina. E ele ficava até entristecido, né? Porque Ana chorava amargamente e ele perguntava para Ana: poxa, Ana, não sou para você melhor do que filhos? Veja, ele queria afagar um pouco a tristeza de Ana, mas somente uma mulher vai entender o que significa não poder gerar. E ela não responde o questionamento de Eucana, seu marido. O versículo 9 vai dizer o seguinte: que Ana se levanta depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote,
estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. A expressão templo do Senhor no versículo 9 está se referindo a quê, gente? Gente, vocês têm que acompanhar a leitura. Estou falando sozinho. Eu já estou rouco. Vocês estão avoados? No 9? Versículo 9. O templo se referia à igreja, onde as pessoas iam lá para adorar, né? Que lugar é esse? Tabernáculo. O tabernáculo. Não é o templo de Salomão. Quando a palavra... Quando fala templo, né? A gente costuma associar logo com o quê? Com o templo que Salomão construiu. Aqui é um termo para se referir ao tabernáculo, que era cheio de colunas. Mas esse ainda não era o templo que foi. Não era o tabernáculo. Nessa época não havia templo ainda. E ela estava em um dos pilares. Vamos lembrar que o tabernáculo era cercado de cortinas. E o que sustentava essas cortinas? Eram as pilastras. Ela estava de frente dessa pilastra, orando ali. Por que ela estava ali na pilastra? Orando. Oi? Ela não podia entrar. Ela ficava do lado de fora, do tabernáculo de Deus, orando ali, agarrada na pilastra. E o sumo sacerdote, quando via a oração de Ana, ficava se questionando, porque a oração de Ana vai inaugurar um novo estilo de oração, a oração do aflito, a oração daquele que tem um segredo com Deus. O costume dos judeus de orar era o seguinte: ou ele se ajoelhava, ou ele ficava em pé e levantava as mãos para o céu, sempre olhando para o céu, mas sua oração era sempre feita em voz alta. O judeu sempre ora em voz alta. Mesmo que não seja alta, ele tem que pronunciar as palavras. Só que Ana vai orar somente movimentando os lábios. Vai ser a chamada oração silenciosa. Por quê? Aí tem vários... Os pastores costumam falar o seguinte, né? Eu acho isso besteira. Eu acho isso besteira por um certo sentido. Eu vou falar por quê. Uma explicação que eu ouvi era o seguinte: quando você ora falando as palavras, O capeta capeta ouve e tenta impedir aquilo de acontecer na sua vida. Quando você ora silenciosamente, só Deus, que são os corações, que ouve. Isso não é nem conversa para boi dormir. Por quê? Você orando em silêncio ou em voz alta, se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Capeta gosta ou não. Então, agora, a Bíblia fala que teve um homem que passou 21 dias orando a Deus, para Deus responder a sua oração. Vocês lembram quem foi? E ele só não foi respondido prontamente porque houve uma guerra celestial para que a mensagem de Deus não chegasse até ele. É o famoso jejum de 21 dias. Os 21 dias de quem? Quem costumava orar e jejuar o tempo todo? Daniel. Exatamente. Existe sim. Desde a parte da novela que teve isso. Teve uma parte da novela. Teve Desculpa, eu automaticamente. Veja, Ana, quando ela ora em silêncio, ela está fazendo ali um pacto pessoal com Deus. E era uma coisa que não fazia parte dos costumes. Como a gente vê pela resposta de Eli. Eli vai chegar em Ana e vai dizer: você não tem vergonha de estar embriagada a essa hora da manhã de frente ao tabernáculo? E Ana, em prantos, ali, coração todo rasgado, vai dizer: eu não estou embriagada, meu Senhor. Estou aflita no coração, pedindo e fazendo um voto ao Senhor. E ele então vai ouvir aquela mulher e vai dizer: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Qual foi o pedido de Ana? Um filho. Mas o pedido de Ana é o mais interessante. Veja só, Ana quer ter um filho. Ana é estéril. Você imagina que o quê? Ela quer ter um filho para que fique com ela até o dia em que ele morrer, não. Ou sair de casa, Casar. Sair de casa.
Mas ela não faz isso. Olha o pacto que ela faz com Deus. Se me deres um filho varão, versículo 11, se me deres, no finalzinho, se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz 2 votos em um. O primeiro, ela faz o seguinte: Deus, me dá isso para eu te devolver. Vocês entenderam o voto dela? Me dá que eu te dou de volta. Porque para mim o prazer vai ser de gerar, mas vai ser mais ainda o prazer desse meu filho te servir. Então ela entrega ao seu filho mesmo antes de fazer o seu filho, porque ela teve que fazer o seu filho também, né? Nem todo o trabalho era de Deus, né? Deus fez um milagre, é aquela coisa, Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa. Então ela faz o voto de entregar o seu filho ao Senhor, e dentro desse voto põe o seu filho dentro do voto do Nazireu. Não passará navalha em sua cabeça, porque era o símbolo exterior de que ele foi oferecido a Deus. Será que Samuel cumpriu todos Os requisitos? de voto? Será? Não sei. Não. Ele não. Não, porque ele matou muita gente. Provavelmente eu acho que ele teve... Mas ele também teve culpa, né? Ele não se ofereceu, ele foi oferecido. Mas o cabelo dele nunca foi cortado. Pelo menos isso, né? Então aqui nós temos o segundo juiz nazireu. Isso é muito importante, tá? Porque só lembram de Sansão. Samuel também foi juiz e foi nazireu. Então, o versículo 19 vai dizer o seguinte: alguém pode ler, por favor? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Amém. Então veja só. Eucana então conhece a Ana. O verbo conhecer aqui é coabitar, ter relações. E o interessante é a expressão que o autor usa para falar de Deus. E o Senhor se lembrou dela. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que foi feita há um tempo aqui. Exatamente, né? O dia foi aquele que estávamos na igreja e ouvimos essa pergunta. Vamos lá. Deus se lembrou dela porque esqueceu dela? Não. Né? Essa expressão na Bíblia de Deus se lembrar de alguém não significa que Deus se esqueceu da pessoa. Não significa que Deus se esqueceu da pessoa. A Bíblia é um livro escrito por um homem tentando se referir e tentando atribuir sentimentos e ações a Deus. Então, muitas das vezes, Deus ele é atribuído de características humanas. Sabe quando a gente faz uma promessa para uma pessoa e passa muito tempo que a gente se lembra daquela promessa? É como se fosse eu querendo colocar Deus da mesma forma que eu sou. Quando a Bíblia fala Deus se lembrou dela, está falando Deus agiu nela. Deus agiu na causa dela. Não é que Deus esqueceu. Exatamente. E então o nosso menino vai nascer. Versículo 20. Vamos ler, gente. Vocês leem aí, eu só vou parando vocês. Ela concebeu e passando do devido tempo. Mais alto. Ela concebeu e passando do devido tempo teve um filho que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Continua. Subiu Eucana seu marido com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Então aí já se passou quanto tempo, gente? 9 meses. 9 meses. Mais. Um ano. Um ano. Porque de ano em ano ele subia a Siló. Ah, tá. No ano Eu pensei, passado. depois que ela teve um filho, não sei. No ano passado, ele foi, ela fez o pedido, Deus atendeu naquele mesmo ano, e agora ele está voltando para Siló para oferecer ao Senhor. Ana dá o nome do menino de Samuel. Veja, todos os nomes que terminam com El, Samuel, Daniel, ou começam com El, Elias, Eliseu, se referem diretamente ao nome do Senhor. El, Elohim. Samuel significa Deus ouve.
Deus escuta. Por quê? Porque Deus ouviu a oração de Ana. Porém, Ana não vai. Ana não vai com Eucana, nem o menino. Por quê? O voto de Ana foi o seguinte, de oferecer o menino ao Senhor, mas ainda não era o tempo. Ana pensou o seguinte: quando eu tiver que oferecer o meu filho ao Senhor, o farei por completo. Então, ele vai ficar comigo até ser desmamado, e quando ele for desmamado, ele vai ser entregue ao sumo sacerdote para servir. Então ele vai ficar, a Bíblia não fala quanto tempo, mas aproximadamente 3 anos, que era o período que a criança precisava para ser desmamada, e até saber falar também, andar direitinho. Versículo 24 vai dizer, pode ler. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um óleo de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Veja, Samuel, quando vai ser entregue a Eli, ainda vai ser muito criancinho, aproximadamente menos de 5 anos de idade, e já está sendo entregue para o trabalho do Senhor. E Ana vai chegar diante de Eli e vai dizer: olha, este era a causa da minha oração, e está aqui sendo entregue a Deus. Então ele vai ficar ali e vai servir a Eli. Veja, mesmo não sendo um levita, quando uma pessoa era consagrada a Deus, independentemente da tribo, ela servia para o trabalho do Senhor. Samuel não vai fazer trabalho de levita. Por exemplo, os trabalhos de sacrifício, de oferta, questões da arca da aliança, do tabernáculo, ele não vai fazer. Ele vai fazer trabalhos auxiliares. O que cabe aos levitas é aos levitas. O que cabe aos trabalhos dos consagrados são trabalhos auxiliares. Sim. Tinha até aquele desenho que passava, que relatou essa estadia de Samuel como servo de Eli. Servo de Eli, como servo, que fazia tudo como servo. Sim. E aí o capítulo 2, gente, até o versículo 11, vai ser narrado aqui uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Na verdade é uma oração em forma de cântico, né? O cântico de Ana. E ela atribui, a oração de Ana, ela é rica e ela é preciosa em atributos divinos de Deus. É Ana aqui agradecendo a Deus pelo tudo que aconteceu, e ela vai caracterizar Deus de atributos divinos e soberanos. Vamos ler todos juntos? O versículo 2 vai dizer o seguinte, a oração de Ana: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Veja, versículo 13 é para a penina. Não multipliques palavras de altíssimas altivez, ou seja, palavras de afronta. 4. O arco dos fortes foi quebrado. O arco de quem? De Penina. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Esse versículo 6 aqui, ele quebra essa conjectura de que Deus não mata ninguém. Deus só dá a vida, o diabo que tira. Versículo 6: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória.
porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudo nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Termina aí. Depois dessa oração, eles voltam para casa e Samuel fica servindo na casa de Deus. Aí a narrativa agora vai nos contar sobre 2 desgraças, 2 atribulados, 2 endemoniados. Quem eram? Ofne e Finéias, os filhos de Eli, os filhos do pastor. Os filhos do pastor. Não é porque é pastor que a casa tem que ser, né, daquele jeito, né, santa e corruptível. Os filhos têm que ser daquele jeito. Eli aqui é como se fosse um pastor, ele é o sumo sacerdote. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos de Belial. O que significa filhos de Belial? Não é coisa boa, não. Não Não é coisa boa, não. Porque, tipo, já vi gente chamando os outros a assim. continuação aqui tá, ele não importava com o seu e pessoa. Não é coisa boa, não. Filhos de Belial significam filho das trevas. Belial era um outro nome para o diabo. Cruzes, onde é que tá isso mesmo? Tanto é que está em letra maiúscula. Aonde? Versículo 12. Versículo 12. É filho do demônio, é filho do diabo mesmo, filho de Belial. Isso é uma expressão bíblica. Eu tenho esse termo na minha, que saco. Tá? Vejam, e não conheciam o Senhor. Como assim não conheciam o Senhor? Eles eram o quê? Eles eram Sacerdotes. E não conheciam o Senhor. O que a Bíblia quer dizer? Quer dizer que Ele eles não- estavam lá, mas eles não faziam as coisas que o sacerdote era para fazer com vontade de adorar o Senhor. Pode ser isso. Ou eles faziam porque ele mandava, ou às vezes eles não faziam. Mas assim, a questão de não conhecer a Deus, seria, por exemplo, eu vou para a igreja, né? Eu tenho acostumado a ir para a igreja no Santo Domingo, né? Porque é um padrão meu. Eu vou para a igreja, eu canto e tudo, mas eu não tenho uma intimidade com Deus, eu não conheço Deus da forma que deve ser. Entendeu? Reparou que a segunda vez aqui na Bíblia que o verbo conhecer aparece? A primeira vez foi intimidade. quando? Foi No livro de Samuel. Já é a segunda vez que a gente fala a palavra conhecer. Samuel? Uma pergunta pra fazer, olha só. Antes da sua pergunta, eu quero que respondam a mim, rapidinho. A primeira de conhecer foi com Oi, gente, tudo bem? Susto. Rapaz, qual Foi foi a primeira vez que apareceu o verbo conhecer no livro de Samuel? quando o Eucana conheceu O que conota o quê? que ele próprio falou. Ficou com ela. Eu tô pensando. Fala alto, que eu não escuto. Não, eu tô pensando em conhecer, eu tô pensando em conhecer intimidade com Deus. Não, mas eu tô falando o verbo conhecer, é o mesmo verbo. Olha esse conhecer, as pessoas conhecer, eu tô pensando nesse Mas olha só, biblicamente é o mesmo sentido. Biblicamente é o mesmo sentido. Um homem conhecer a mulher intimamente é o mesmo sentido de um homem conhecer a Deus. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor, não tinham intimidade em relação. Eu tenho falado isso desde o início do estudo, que a relação que Deus quer com sua igreja é uma relação de marido e... Não somos a noiva de Cristo? Por que não almejamos ter relações com Ele? Tapa na cara do povo. Né? Uma vez eu falei na aula, uma vez eu falei aqui, que na verdade Jesus é o noivo mais chifrudo que existiu, que existe, né? Porque a sua noiva é difícil de querer o conhecer, ele só quer chifrá-lo. Toda vez que a gente peca, a gente quebra a nossa aliança. Aliança é o que? Casamento, é intimidade, é fidelidade. Então lá, eles não conheciam. Por que eles não conheciam? Versículo 13.
Olha o que eles faziam, os filhos de Belial. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, via um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfão de 3 dentes na sua mão. Então vamos lá. Estava lá. Era o próprio filho de Belial. Tinha até o dente, né? Né? Aí, claro. Eles são tipo filhos de Arão, né? Os filhos de Arão desviados, entendeu? Os filhos de Arão cometeram, em determinado período, uma ação errada. Mas eles Eles conheciam. não viviam erro. Eles cometeram. Eles viviam esse erro. O que eles faziam? Esse garfão de 3 dentes aqui esse garfão de 3 dentes é um tridente. E isso já desfaz, isso já desfaz a ideia de que aquela ideia que a gente tem do diabo com o tridente. Veja, o tridente e o diabo não tem nada a ver. Isso é cultural que a gente herdou há muito tempo. O tridente de Poseidon. Veja só. No altar do tabernáculo, quando se queimava a oferta, se usava o tridente para mexer a oferta, para que fosse queimada por completo. Só que os filhos de Eli faziam o seguinte: o pessoal vinha oferecer a oferta ao Senhor e eles chegavam para receber a oferta, porque eles eram sacerdotes e tinham que oferecer. Eles separavam as partes, as gorduras. A Bíblia fala que gorduras eram as partes boas. A Bíblia fala o seguinte: a lei dizia que o quê? As partes melhores tinham que ser oferecidas a Deus. E o resto não, porque não era resto, era o que sobrava, era para o sacerdote, para a manutenção dele, para ele se manter. Os filhos de Eli faziam o contrário, faziam um churrasco para eles, a melhor parte, e ofereciam a parte. Só porque a parte da gordurinha é mais gostosa. E outra coisa. E as pessoas, quando viam aquilo, ficavam indignadas, porque as pessoas queriam oferecer a parte boa para Deus. Só que chegavam lá, os filhos de Eli ofereciam uma parte boa para eles mesmos. As pessoas ficavam indignadas com aquilo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos lá? E eles usavam do cargo que eles tinham para ameaçar as pessoas. Cala a boca, sacerdote, aqui sou eu, hein? Eles utilizavam da prerrogativa deles de sacerdote para fazer o que bem queriam. E a fama deles, a má fama deles por fazer isso, se espalhou por toda Israel. E vocês acham que ele não sabia disso? Ele sabia, né? Sabia. Ele não fazia, porque ele não fazia nada, cara. É os filhos, pô. Fazia. Pegava o cajado, ó. Vocês acham isso pouco? Vocês acham isso pouco? Eles faziam mais ainda. Eles pegavam mulheres, levavam para dentro do tabernáculo e tinham relações com ela lá dentro. Quê? Essa é a primeira vez, que esse termo na Bíblia, filho de Belial? Não, já tinha aparecido no Juízes já também. É? Porque na minha Bíblia não tem esse termo ainda. Na sua Bíblia não tem nada, não. Só falou que não prestava. Sua Bíblia é horrível. Sinto muito lhe dizer. Muito obrigada. Mas ela é. Em vez de falar assim, Eu avisei. da outra, né? Eu avisei quando comprei. Você insistiu Você para não comprar avisou essa. nada. Você não Fazer avisou nada. Nem Eu vem. avisei. Eu falei, tu vai ficar analfabeta com esse livro. Mentira. Vamos lá. Então veja só, eles se prostituíam dentro do tabernáculo. Cara, até tipo, tinha história que eles viam a Arca da Aliança, não sei se Não. Tipo assim, eles tinham a ideia de ir. Não, isso foi só um desenho que você viu. Não tá nada. Eu só tô falando, eu só tô comentando. Eu só tô comentando. Domingo de manhã. Já Eu só tô comentando. Ainda passa? Não, infelizmente. Poxa. Eu adorava. Acho que às vezes a gente aprendia mais com desenho do que na aula da escola dominical. Não, e você assistia antes de ir pra escola dominical. Já ia sabendo tudo, entendeu? Já tava no espírito. Esse negócio Já. da história de Naamã, eu via nesse negócio de domingo. Cara, é muito bom esse desenho. Esses desenhos são mais bíblicos do que a novela. É que nem essa vida de Jeremias agora. Desculpa a sua pergunta, vai. No livro de Levítico fala que os sacerdotes que não estivessem com pecado, se eles fossem oferecer, eles morriam. Por que eles não morreram? Vamos lá, eles morriam. Mas
Aí eu volto lá para o Gênesis. Quando Deus falou para Adão e Eva não comerem do fruto, eles falaram, o que Deus falou para eles? Não comam do fruto, por quê? Porque se vocês não vão morrer. Eles morreram de imediato? Não, Respondi essa pergunta. respondeu. Mas aí tem um. Não era só essa pergunta, mas aí. Mas aí, o sacerdote não morria? Aquele sacerdote que foi. Existia o seguinte, veja só. É porque tem a diferença. Por que os filhos de Arão morreram de imediato? Sim, é isso. Porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Deus matou eles de imediato, porque eles trouxeram algo de fora do tabernáculo para isso. Aqueles desgraçados já levavam mulheres para dentro do tabernáculo. Só que a misericórdia de Deus foi tão grande, não quis matar, não. Deus não é que Deus não quis, Deus Não matou na queria. hora certa. Deus queria. Só que Deus reservou um momento especial para ele. Gente, Deus tem. Sabe o que é? Deus tem algo especial na sua vida. Deus tem algo especial na vida de todo mundo. Pro bem ou pro mal. Tá? Deus tem uma hora certa para te pegar. Seja pro bem ou para o mal. O mundo acha que peca, Deus não faz nada, então eu estou bem. Só espera para eu estou bem. Deus tem uma hora. É que nem a mãe fala em casa que tinha. Mas aí, gente, eu não ouvi o que ele falou. Eu falei assim, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida, irmão. De te mandar pro inferno. E a Bíblia vai falar isso aqui, ó. Vou ler para vocês, ó. Olha só. E Eli sabia de tudo aquilo. Mas a tarefa dele como pai e como sumo sacerdote, ele não fez. Frouxo, covarde. Caiu também sobre ele. Covarde. E aí o juízo e a responsabilidade também cai sobre ele. Primeiro como sumo sacerdote, de permitir que aquilo acontecesse. E segundo como pai, de ter falhado com seus filhos. Então veja só. E a Bíblia vai dizer que ele só advertia. Ele só falava com seus filhos. Gente, tem hora que só falar não adianta. Tudo começa com o diálogo. Sim, mas tem hora que só o diálogo não dá. Tem que ter a correção. Veja o que ele vai dizer para os seus filhos. Versículo 23. Por que vocês fazem essas coisas? Eu ouço de todo o povo as coisas ruins que vocês fazem. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Vocês transgridem o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando homem contra o Senhor, quem julgará por ele? E aí, olha só, eu vou te responder agora, no versículo 25. Mas não ouviam a voz de seu pai, por quê? O Senhor quer matar. Porque o Senhor os queria matar. Está explicado. Mas ele, o pai, que era Davi, ele não era. Ele deve ter ido pro céu, né? Eu não posso dizer quem foi para o céu e quem foi para o inferno. Você disse, Rogério, que eles eram filhos do diabo, não foi? Eles eram. Então, ele, como sacerdote, o pai dele teve filho. Olha, pelo que ele fez, Sabe assim, qual é o maior eu acho que problema? não. Olha só. Eu acho- Espera aí. O maior problema do crente é ler a Bíblia para descobrir quem foi para o céu e quem foi para o inferno. Não, ele vai fazer uma lista. Não foi pro céu. Às vezes a pessoa chega para mim e fala: Salvo foi? Salomão foi salvo? Salomão foi salvo? Vai cuidar da tua salvação e deixa de Salomão? Sabe por quê? As pessoas. E outra, isso é errado. Por quê? Quando você faz essa pergunta, você está atribuindo a salvação a quê? As obras daquele homem. As obras. Ele foi para o céu porque ele fez coisa boa. Eu só queria saber se ele, como temente a Deus, se ele era um sacerdote que viveu a vida toda para obedecer a Deus, naquela época A gente não pode. Não, olha só. pela graça, naquela época. Também era pela graça, sempre foi. Era pela graça, mas tinha o sacrifício, tinha isso, tinha aquilo. Tinha, Não mas tem- sempre foi. Salvação sempre é por tinha o graça. sacrifício. Nenhum homem, o livro de Romanos deixa isso bem claro.
Nenhum homem é salvo pelas obras da lei, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso é impossível. Porque até o mais sumo dos sumos sacerdotes pecou. Errou. Moisés não pecou? Moisés errou? Todos erraram. Então, a gente dizer, sim, a gente falar que a história dele termina aqui. Então, até aqui eu acho que ele foi para o céu. É a gente querer falar da salvação da pessoa pelas obras dela. Veja. Não estou dizendo que a senhora faz isso. Estou dizendo que tem um mal geral que as pessoas leem a Bíblia nesse sentido. Não só com Eli, mas com os outros personagens, entendeu? Entendeu? Até hoje é uma coisa errada que as pessoas fazem. Então veja, mas a questão aqui que eu quero falar no versículo 25 é que Deus já havia decidido matar os filhos de Eli, e mesmo Eli falando com eles não ouviam, porque Deus havia endurecido o coração dos filhos de Eli. Deus já havia decretado a morte deles. Deus faz isso? Faz. Quando Deus sela, quando Deus destina. Veja, leiam para mim, alguém abre em Romanos capítulo 1, versículo 24. Alguém lê para mim, Romanos 1, 24. Romanos 1, 24. Alguém tem barra? Eu tenho. Por isso Deus entregou aos homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desenrolar o seu corpo de si. Ouviram? Sim, não. Aqui tem castigo, né? Bem melhor. Tá desprezando minha barra? De volta. Gente, era tudo que De volta. Olha, sério. Gente, vamos lá. Eu odeio ler a Bíblia com coisa na boca, mas... Vamos lá. O que diz em Romanos? Deus fez o quê? Por isso Deus entregou aos homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desenrolar o seu corpo de si. Isso é a pior coisa que Deus pode fazer com alguém. Vocês acham que a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é tirar toda a sua família dele, que nem fez com Ló? É matar os seus filhos? É deixar ele desempregado, viúva? Tirar dele o emprego, o carro, tudo que ele tem? A pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregar o homem ao seu próprio pecado, à sua própria concupiscência. Porque quando Deus faz isso, Deus está selando o destino dele, não tem mais misericórdia. Vocês não querem viver pelas suas vantagens? Você não quer fazer o que você acha que é certo ou errado? Vai. Vive a tua vida agora. Você agora está livre para pecar. Porque na nossa oração, o que a gente fala? Senhor, me ajuda a não pecar. Senhor, não me deixa pecar. Não é isso? A gente não pede isso? Alguém não pede isso aqui? Imagina Deus falando para você: não. Você está entregue agora para o cara. Seu destino já está selado. É o que Deus faz com os filhos de Eli. Quando o homem chega a um nível de depravação em que, veja, não há mais misericórdia para ele, Deus entrega. Por isso que a gente vê tanta gente aí mergulhada no pecado, gente afundada no pecado, na desgraça, tanto crime, tanto ódio. Gente, Deus entrega o homem ao pecado. Não importa como você vai morrer, quando você vai morrer. E isso não é o pior que pode acontecer. O pior. Às vezes a gente vê um crente, morreu como? Assaltado, baleado. Morreu, não morreu? Seria diferente dele morrer numa cama de hospital? É menos drástico para a gente, né? Mas para Deus não é. Para Deus é a mesma coisa. Os apóstolos de Deus morreram como? Decapitados, serrados, apedrejados, comidos. A gente acha que morrer atropelado é uma fatalidade, uma desgraça. Gente, como é que morreram os apóstolos de Cristo, os primeiros mártires da igreja? Veja só. Então isso faz pensar um pouco do nosso papel como cristão, como crente. E sempre pedir a Deus: sim, Senhor, tira as minhas vontades. Não quero ser filho de Belial. E o versículo 26 ia dizer que enquanto os filhos de Eli continuavam lá na prostituição, Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens.
Vai se levantar então um profeta, a Bíblia não fala quem é, e vai profetizar contra a casa de Eli. Resumindo, vai dizer o seguinte: olha, você, Eli, falhou diante de Deus como sumo sacerdote, como pai. Por isso, Deus vai tirar da tua família o sumo sacerdócio e vai entregar a outra família. E a prova disso é que os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Essa é a profecia. Quando Deus fala que vai tirar da casa de Eli o sumo sacerdócio, Ele não está dizendo que vai tirar da descendência de Arão, tá? Só vai tirar da família de Eli, porque pela ordem, quem deveria ser o sucessor de Eli? Ofni. Era o mais velho, né? Ofni deveria ser o sumo sacerdote depois dele. Só que Deus não permite que isso aconteça. E Eli vai dizer o seguinte: Ele é Jeová, faça o que bem quiser. Essa vai ser a resposta. Capítulo 3. Deus fala com Samuel. Gente, momento mais fofo do livro agora. Momento mais cute. Imaginem vocês deitados, crianças, e ouvindo uma voz chamando vocês pelo nome. Olha, se eu pular e não ver ninguém, eu sei correndo. Corre você aonde? Da rua? Não sei, mas não vai parar. De madrugada, a rua deserta, vai correr pra rua. Você não ia se apavorar de você comigo. Se eu fosse Samuel, eu ia me esconder dentro da arca. Aí ele abre assim, pode abrir embora. Aí, opa, morreu, mas passa bem. Vamos lá. Morreu, o que aconteceu? Ou não? Ele nem teve medo, sabe por quê? Porque ele pensava que era Eli. Exatamente, vamos lá. Versículo 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que a palavra de Deus naquela época estava escassa. Escassa, não se ouvia mais a palavra de Deus. As profecias, sabe? Era raro. Samuel vai receber esse presente. Sucedeu que, estando naquele dia Eli deitado no seu lugar, versículo 3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, vai deitar. E ele se foi. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e ele foi até Eli e disse: eis-me aqui. E ele disse: você está doidão? Mentira. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7 vai explicar o motivo. Porque Samuel ainda não... É a terceira vez agora desse verbo aqui, ó. Olha como esse verbo é importante nessa história. Não conhecia. Samuel ouvia de Deus, ouvia sobre Deus. Essa é a diferença. Samuel habitava com Eli, viveu com Eli ali no tabernáculo, mas só ouvia sobre Deus, mas não conhecia a Deus. Essa diferença. Como é que nós estamos na igreja? Ouvindo sobre Deus ou conhecendo a Deus? Essa é a diferença. Se você estiver na igreja só ouvindo sobre Deus, você está perdendo seu tempo. Você está que nem os filhos. Tem gente que nem isso, né? Você está que nem os filhos de Eli. Só ouve sobre Deus, sabe o que é certo e o que é errado. Sabe o que é certo e o que é errado, mas ó, cuidado para Deus não te entregar o teu pecado. Eu não sei se tem, mas já ouvi falar. Ele não conhecia, mas agora vai conhecer. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli, ele mandou ele deitar de novo. Mas disse o seguinte: Eli disse a Samuel, versículo 9: vai deitar. E se essa voz te chamar de novo, você vai dizer o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Ele entendeu então quem estava chamando Samuel. Então veio o Senhor e ali esteve, clamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. A resposta de Samuel
ela não é qualquer resposta. Veja só, em que condição Samuel está se colocando diante de Deus? Serva? Imagina assim, fala aí, Jeová. Eles. Fala, porque o teu servo ouve. Esta é a relação, essa é a intimidade, isso é o conhecer. Quem está chamando é o Senhor. É o Senhor quem está chamando. Quando o Senhor chama, o servo obedece. E é assim, o Senhor manda e o servo obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, gente, olha só que pesado. Primeiro encontro de Samuel com Deus. Isso é uma coisa terrível. Porque Samuel era uma criança ainda, aproximadamente 10 anos de idade. E o que Samuel vai ouvir de Deus é algo muito pesado para uma criança ouvir, algo pesado até para um adulto ouvir. Imagina uma criança. Olha só o que Deus vai dizer para Samuel. Oi? Era fofo até o chamado, até a vozinha, mas agora vai ficar pesado. Eis aqui, Samuel. Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão as orelhas. Em outras palavras, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel. E todo mundo que ouvir o que eu vou fazer, os ouvidos vão tinir, vão tremer. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel, eu vou acabar com a casa do seu senhor. E você vai entregar essa mensagem a ele. Um menino de 10 anos tendo que falar com um homem de 98 anos. Essas palavras. Só que a Bíblia vai dizer que Samuel tinha medo de falar com ele. Versículo 15. Porém, temia Samuel de relatar a visão. Ele, curioso, né? Foi querer saber o que Deus tinha falado, né? Só que Samuel não queria dizer, tinha medo. 17. Que palavra que te falou? Não me encubras. Samuel vai contar para ele tudo quanto Deus tinha revelado. Então Samuel foi crescendo e foi reconhecido como profeta em todo Israel. E versículo 21 vai dizer que ele continuou em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então Samuel vai crescer e vai habitar lá em Siló, onde tem o tabernáculo, e Deus vai se revelar para Samuel ali. É ali que Deus vai se revelar a Samuel. Vamos lá. Chegamos no fim da primeira metade da aula. Chamados de Samuel, início da carreira de Samuel. O que vai acontecer agora, a gente vai falar um pouco agora de guerra, de conflito. Vai começar agora a se cumprir tudo que Deus tinha profetizado pela boca do profeta que falou contra a casa de Eli e pela boca de Samuel também contra Eli. Vai dizer o seguinte, versículo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao seu encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filhos se acamparam junto a Efeca. Os filisteus. Lembra quem foi o povo que Sansão lutou contra? O mesmo povo aqui, ó, na história de Samuel. O mesmo povo. E onde eles estão? Vamos lembrar que os filisteus estão habitando aqui a faixa litorânea aqui do mar Mediterrâneo. E os filisteus estão constantemente fazendo guerra a Israel, principalmente contra as tribos de Dan. Essa cidade aqui, ó, de Ecrom, é uma cidade importantíssima para os filisteus, porque eles tinham um templo aqui, a Baal de Ecrom. O mesmo Deus que o rei Acasias mandou seus
seus servos consultarem quando Elias falou que ele não ia descer da cama. Era aqui nessa cidade, Ecrón. Então, eles tinham pegado terras de Israel. Israel agora queria reconquistar. Era conflitos constantes. Veja, isso está desde Sansão. Na verdade, desde Jefité. Os filisteus vão aparecer na história de Israel na época de Jefité, depois Sansão e agora Samuel. Então, todo Israel vai se reunir para lutar contra os filisteus. Eles têm algumas cidades importantes: Gaza, Asquelon, Asdod, Gate e Ecrón. São as 5 principais cidades dos filisteus. São 5 reis, cada rei em uma cidade. E eles vão se reunir e lutar contra Israel. Vou mostrar para vocês. Essa imagem é nova, né? Esse mapa aqui está mais aproximado, vai ficar melhor para a gente, ó. Essa imagem de satélite. Aqui está a cidade de Ecrón, Afeca, Asdod, Gate, que é dos filisteus também. E aqui está a cidade de Ebenezer, onde os israelitas vão se acampar. Eles vão ficar acampados aqui no meio, entre Afeca e Ebenezer. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Ebenezer. E aí vai ter guerra entre os israelitas e os filisteus novamente. Vai dizer o seguinte: Israel vai perder a guerra. E por que vão perder a guerra? Porque estavam em desobediência para com Deus. Versículo 2: Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, 4.000 homens. E aí eles vão pensar: por que nós perdemos a batalha contra os filisteus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que nós perdemos? Por que Deus permitiu? Qual vai ser o raciocínio deles? Versículo 3: sabemos, perdemos a batalha porque a arca do Senhor não está em nosso meio. Lembra que toda vez que Israel iria guerrear, os levitas tinham que ir carregando a arca na frente, simbolizando o quê? A presença de Deus com seu povo. Toda vez que a arca ia, Israel saía vitorioso, porque Deus estava com Israel. Só que em tempos de sacerdotes ruins, as coisas ficam complicadas, né? E aí eles vão lá então buscar a arca lá em Siló. Cadê Siló? Aqui. Vamos lá em Siló buscar a arca no templo. Vão lá buscar. E quem vocês acham que vão carregar a arca até a batalha? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Pegaram a arca e não morreram? Eles eram levitas, podiam tocar na arca, mas ainda assim não morreram. E foram lá para a guerra, carregando a arca. A Bíblia vai dizer que quando a arca chegou no acampamento de Israel, as pessoas começaram a gritar que nem maluco. A vitória está garantida. É agora que a gente vence, porque Deus chegou na bagaça. Deus chegou na parada. Eles gritaram tanto, fizeram tanta barbúria, tanto alvoroço, que até os filisteus ficaram com medo. E aí mandaram espias para ver o que tinha acontecido e descobriram que a arca de Deus estava no meio de Israel. E ficaram com medo. Eles vão dizer o seguinte, versículo 7: Deus veio ao arraial. Ai de nós, que tal coisa nunca aconteceu antes. Com eles, né? Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Quem estes? Veja, eles não sabem nem como se referir ao Deus de Israel, chamam de deuses. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Eles conhecem a história, até mais do que os próprios israelitas. Eles conhecem a fama de Deus. Estão desesperados agora. Deus chegou na parada, a arca de Deus está ali. Mas aí eles vão se esforçar. Esforçai-vos, sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sede pois homens e pelejai, vão lutar. E vão ganhar. E vão ganhar. E vão matar 30.000 israelitas. Na primeira batalha mataram 4.000. Aí eles acharam o quê? Não, morreram 4.000 porque a arca não estava aqui. Vamos trazer a arca para a gente ganhar agora? Trouxeram a arca, morreram 30.000.
História. Isso que eu chamo de superação. De 4 para 30, né? Isso que é. E foi tomada a arca de Deus. Versículo 11. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Engraçado, né? Os filhos pegaram a arca, mas não morreram. Veja que coisa interessante. Os filisteus pegaram a arca de Deus. Eles também não morreram. E não morreram. E não morreram. Isso foi o que Deus revelou a Samuel que ia acontecer. Já está acontecendo, já está se cumprindo aqui a profecia. E são coisas que não dá até para entender. Fala. A partir daí, a arca não ficou mais. Não fizeram nenhuma outra arca, né? Não fizeram nenhuma outra arca, né? Aí, tipo, o tabernáculo e o templo não tinha arca. Não. Ficou sem arca. Não, que vai e volta. Quê? Ué, a arca volta? Já disse Beyoncé naquela música, né? What goes around comes back around. Né? Que vai e volta. A arca foi, mas ela vai voltar. A profecia dela. Ué, mas. Profecia da Profecia da Beyoncé. Vamos lá. Profeta Beyoncé. Vamos lá. Você está muito adiantado na história. Então, a desgraça aconteceu. A arca foi roubada. Como é que você pode roubar Deus? Fala. Deus nem fala. Porque... Lembra, mulher? Oi? Lembra de roubar Deus? Fala aqui. Como é que você pode? Não, roubar o Deus. Não é roubar a Deus, não é chegar a Deus e assaltar. É roubar o próprio Deus. Porque veja, isso que acontece, isso é o que acontece. Esse exemplo que a gente viu agora é o que acontece quando a gente coloca o símbolo de Deus acima do próprio Deus. A arca simbolizava a presença de Deus, mas do que adianta você ter algo que simbolize a presença de Deus e aquelas pessoas que estão ali responsáveis por fazer a adoração, guiar o povo à adoração, serem corrompidos? Deus está presente nesse meio? Deus está recebendo a oferta, o louvor, a adoração? É a nossa imagem do templo hoje em dia. O templo é onde Deus habita. Mas como é que está o templo? Está corrompido com músicas que não são cristocêntricas, com práticas no meio do culto que não adoram a Deus, com mensagens que não adoram a Deus. Veja, onde está Deus aí? Deus não está presente aí. Quando a gente coloca o símbolo de Deus, aquilo que representa Deus acima dele, Deus se afasta disso. Não podemos ter Deus como um Deus de amuleto. Isso aqui representa meu Deus. Se isso aqui sair de mim, eu morro. Não, gente. Deus não tem amuleto. Uma vez eu vi um pastor falou que, tipo assim, irmãos, quando você for na igreja e você entrar dentro do templo, você tem que entrar santificados, tem que entrar uma nova criatura, tem que entrar diferente do que você viu no mundo. No mundo você pode ser uma coisa, mas quando você coloca o pé no templo, você tem que ser outra pessoa. Aí eu fiquei tipo... Bipolar. Mística, né? Ele falou, quando você colocar os 2 pés no templo, você tem que ser outra pessoa. Aí eu fiquei tipo, né? Coloca a base. Você imagina. Só na igreja só, fora no Só, mundo não. não, é só no templo. No bar da igreja pode ser outra pessoa. Tem que tirar a sandália também? Sei. Imagina como é que é a vida desse pastor fora da igreja. Deus me livre. Vamos lá. Então veja só. E Deus permitiu então que a arca fosse roubada. E aí olha só. A arca vai ser tirada de Siló, vai ser levada até a Fé, que é onde eles vão perder a guerra, e vai ser levada até a cidade dos filisteus, no templo de Dagon. Por quê, gente? Na antiguidade, toda guerra era uma guerra entre deuses. Toda guerra. Se o Egito brigasse contra Israel, era uma guerra de deuses. Por quê? São os deuses do Egito que vão lutar contra os deuses de Israel. Quando a Babilônia guerreava contra a Síria, são os deuses dessas nações que estão guerreando. Veja, não é Deus que está derrotando os deuses egípcios nas pragas? Sim ou não? Sim. A prática na antiguidade era toda vez que você derrotava uma nação inimiga, você pegava a imagem do Deus da nação e colocava dentro do templo do seu Deus, não para ser adorado,
Mas um sinal de quê? De que o seu Deus derrotou os deuses dos seus inimigos. A sua divindade é superior. Lembra que Senaqueribe, quando lá com Ezequias, quando foi ameaçar Ezequias, qual foi o medo que Ezequias colocou no coração, que Senaqueribe colocou no coração de Ezequias? Todas as nações que eu derrotei, os deuses delas servem ao meu Deus. Nenhum Deus das outras nações se colocou diante de mim. Por que vai ser o Deus de Ezequias que vai se colocar diante de mim? Veja qual é a ameaça de Senaqueribe. Porque é a prática das nações. Quando você vai para a guerra, é o seu Deus que está indo. Se você vence, é o seu Deus que vence o Deus da outra nação. O que aconteceu aqui foi o quê? Na mentalidade dos filisteus, o nosso Deus venceu o Deus de Israel. Só que mesmo quando parece que Deus é derrotado, isso é um plano de Deus para ele ser glorificado. Que vai ser muito engraçado agora o que vai acontecer agora adiante. E para falar um pouco, vamos lá. Então a arca vai ficar habitando lá. No templo, pelo controle, de Dagon. Quem é Dagon? É esse cara aqui, ó. Dagon. Vou mostrar para vocês. Dagon, o principal deus dos filisteus. Dagon, principal deus. Normalmente ele é representado como metade peixe, metade homem. Por quê? Os filisteus, vocês viram que eles ficam na costa, né? Perto do mar. O comércio dos filisteus é muito marítimo. Então é normal que eles adoravam um deus que dava mantimentos para eles provenientes do mar. Era o principal deus deles. Assim como todas as nações tinham seus principais deuses. Quando Sansão destruiu lá o templo, era o templo de Dagon, lá em Gaza, tá? Mas Dagon tinha vários templos, né? Em várias cidades. Vou mostrar outra imagem para vocês. Olha que interessante, isso aqui é uma imagem de Dagon, do sacerdote de Dagon. Isso é um peixe, né? É um peixe, porque Dagon é um peixe. Ah, Tá ligado no chapéu do Papa? Olha como é. E tem até parece que é um molho, né? Sei lá. Não, esse aqui é mais antigo. Isso aqui é uma imagem de um sacerdote de Dagon, como ele se vestia. Isso aqui é a imagem do Papa. O chapéu com tudo. É igualzinho ao chapéu que se usava o sacerdote de Dagon. Formato de um peixe. real. Isso Não chama-se tô imaginando, tipo. né? Isso se chama sincretismo religioso. Você adotar práticas e elementos de culturas, de religiões de outros. Tá? Isso aqui é um culto a Dagon. Será que o Papa É dagonista? é da Não, porque, tecnicamente o culto a Dagon ele deixou de existir durante o período intertestamentário, ou seja, aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Acabou o culto de Dagon ali. Mas a herança de Dagon vai continuar. Será que sim? Será que Tecnicamente na Filistia sim, mas em outro lugar? pois é. Vamos lá. O que vai acontecer então é o seguinte: a notícia da desgraça vai chegar até Eli, que está sentado na sua cadeirinha na porta do tabernáculo, Ele tava quase cego, né? quase cego, 98 anos de idade, quando ele ouve a notícia que seus dois filhos morreram e que a arca da aliança tinha roubado, a cadeira dele vira, ele cai e quebra o pescoço, morre. Ai. Qual? Pois é. Trágico. Trágico. Ele julgou Israel 40 anos. Ele foi juiz de Israel por 40 anos. Ele também foi juiz, o sumo sacerdote. E a mulher de Finéias, a nora de Eli, quando ouviu, quando ouviu que o seu marido tinha morrido e que a arca da aliança tinha roubado, essa mulher estava grávida de 9 meses. Ela não aguentou. Ela pariu na hora.
Versículo 19: encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreveio. 20: e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela nem fez caso. Ela chamou o menino de Icabô, porque acabou mesmo. Por que Icabô? Porque Icabô significa foi-se a glória de Israel. Nossa, que nome feio. Foi o nome que ela deu ao seu filho. Por que foi-se a glória de Israel? Porque a arca de Deus foi roubada. E acabou. O filho dela viveu. E acabou. O filho dela viveu, mas ela morreu no parto. Acabou. Inês tinha uns filhos? Não. Tinha. Ah, tinha. Tinha mais filhos. Com certeza devia ter. Não, esse aqui era o primeiro filho dele. Do tanto mulher que ele pegou? Né? Você vê, ele não só se prostituía e adulterava. Pecado. Porque ele era casado, a gente está sabendo aqui que ele é casado e mesmo assim ele levava mulheres para dentro. Olha, Porque não era o primeiro filho dele, não. Não era o primeiro, não. filho de Belial, né? Estava lendo hoje lá no capítulo 14 do Mencionamento, fala que ele tinha um irmão. E acabou? Né? Devia ter vários, né? E não, Né? É Mas por parte de pai. Por aí, cara. Pai, pai. E não acabou. E acabou. Não, mas você aí não acabou. E Não começou. acabou. E começou. E começou. É. E acabou. Deve ser começou. dormindo e ouvindo. Pode aproximar. Sai da casa pingando. Aqui, esse Versículo Posso falar? qual a referência? 14, verso 3. Ah, tá. Posso ler? Uhum. Quem levava o éfode era Aias, filho de Actobo, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Tá, mas olha só, vamos lá, versículo 3. Se Aías era filho de Aitube. Ah, então bem. Ah, tá. Irmão de Cabô, tá. Provavelmente então Aitube era irmão mais velho de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli. Porque a mãe dele morreu depois do parto, né? Também era então tem costume tudo. os sacerdotes terem mais de uma mulher, não só uma. Não era costume, era só necessidade. Como poderia ter sido filho de outra mulher? Podia ter sido casado com outra mulher. Mas a necessidade de um homem casar com outra mulher era só se a primeira não concebesse. Entendeu? Mas tinha aqueles também que eram adeptos da bigamia, mesmo a mulher tendo vários filhos. Ainda mais eles. Não, mas esses, né? Prostitutos. Pois é, muito bem. Vamos lá. Cabô nasceu e a mãe morreu. E acabou. E o que vai acontecer é o seguinte: a arca está lá na terra dos filisteus. Só que a mão de Deus vai pesar sobre eles. Os filisteus, capítulo 5 agora, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom. E puseram junto a Dagom, do lado de Dagom, em frente a Dagom ali, junto de Dagom, o Deus deles. Simbolizando o quê? Dagom venceu o Deus de Israel. Veja só que Deus permitiu, Né? que homens impuros transportassem a sua arca até o templo do Deus deles. Para quê? Depois de uma vitória dessas, né? Para quê? 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os sacerdotes viram o quê? Estava caído na água. o rosto na terra, diante da aproximação. Pois é. Sabe o que, meu filho? Era assim que Davi estava.
Morreu. No caso, a estátua era tão grande assim. A estátua estava enorme. Só que na primeira vez, a estátua só estava dobrada. Aí eles repuseram a estátua no seu lugar. Acharam aquilo estranho, mas talvez tenha sido um terremoto. Mas na outra noite, se levantaram de madrugada e foram ao templo de Dagon. Encontraram novamente Dagon prostrado diante da Arca da Aliança, só que dessa vez, sua cabeça estava cortada e suas mãos estavam cortadas. E isso tem um significado cultural e histórico. Nas guerras, quando se conquistava o rei inimigo, o rei que você lutava contra, e você matava o rei, sempre se pedia a prova da morte do rei. E se pedia o quê? Traz a cabeça. E por que cortavam as mãos? Cortavam as mãos no sinal de humilhação, de redenção. É o que Deus faz com Davi. Vocês lembram de uma pessoa na Bíblia? Vocês vão responder porque está muito fresco na cabeça de vocês. Quando morreu só sobrou a cabeça e as mãos? As navelas. Eu falei que está muito fresco, né? Passou ontem a morte dela, né? E não só isso. Quem dera os filisteus tivesse só acontecido isso, mas não foi. Olha o que Deus fez. Versículo 6. A mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, que era a cidade onde estava lá a arca, e os feriu com hemorroidas. Eita! Algumas traduções ela tem tumores. Tá? Não havia hipoglose na época. Algumas traduções tem tumor. Feriu com hemorroida os de Asdod. Então o que as pessoas de Asdod fizeram? Não vamos ficar com essa arca aqui, porque a mão desse Deus é dura sobre nós. O que eles vão mandar a arca para onde? Vocês acham que eles vão mandar a arca? Aqui está a cidade de Gade. Para Gade, vão mandar para o irmão deles. Ó, a gente não quer não, fica com vocês. Mas por que vocês não querem? Não, tá muito tempo aqui, fica com vocês um pouquinho. Mas já ficou muito tempo aqui, vocês têm que curtir um pouquinho também. Sabe? Gente, um prêmio não se dá a ninguém por nada, né? Ele não deve ter falado, né? Com certeza, né? Foi pra onde, ó? De Asdod mandaram pra Gade. O que aconteceu em Gade? Hemorroida também. Versículo 8. Sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muita grande vexação. Feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, com hemorroida nas partes secretas. Secretas. Essa tradução é maravilhosa, né? Nas partes secretas, hemorroidas, imaginem. Eles não quiseram ficar. Mandaram para onde? Para Ecrom, outra cidade. E enviaram a arca até Ecrom. E quando a arca chegou até Ecrom, os de Ecrom gritaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem. E a nós, porque nessa hora, né, a fofoca chegou até lá, né? A notícia já chegou. E enviaram e congregaram todos os príncipes. Os príncipes vão se reunir. O que a gente vai fazer com essa jossa dessa arca então? Não vamos ficar com ela, porque ela está matando nosso povo. Está trazendo praga. Algumas traduções vão dizer que ouviram também que essas pragas eram causadas por ratos. Deus fez botar rato na cidade e os ratos passavam doença para o povo. Lectopirose. Versículo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses,
Ficou 7 meses. Saiu de Asdod, foi para Gate. Saiu de Gate, foi para Ecrom. 7 meses. E os filisteus disseram: o que a gente vai fazer? E vão dizer: manda embora. Manda embora a arca. Para onde? Em que direção? Na direção de Bet-Semes, em direção de Israel. Manda para eles, devolve para o Deus deles, mas não vão devolver de mão vazia. Vamos entregar também uma oferta para expiação da culpa. O que é a oferta pela culpa? A oferta pela culpa é a oferta pelo pecado. Quando se pecava, oferecia-se a Deus uma oferta pela culpa. Eu pequei, então aqui está o pagamento, aqui está a oferta. E o que os filisteus fizeram? Vai dizer o seguinte: a ideia foi horrível. Versículo 4. Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Explica a parte do 5 hemorroidas. Versículo 5. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de nós e de cima de vosso Deus e de cima da vossa terra. Então eles fizeram ouro em formato de hemorroida. Então, dá um preço aqui, mas os caras confortável, né? Porque era ouro. aí fica da gritando. E 5 ratos de ouro, porque também ratos foram enviados como pragas. Era uma praga só. E eles botaram num cofre, e fizeram o seguinte: pegaram uma carroça que nunca foi usada, 2 bois que nunca carregaram peso, colocaram a arca em cima da carroça e esse cofre do lado da arca com as hemorroidas e os ratos. E colocaram a arca num caminho que ia até Kiriat-Jearim, o caminho de Israel. E eles disseram o seguinte: vai 2 espias, 2 príncipes, e vê se ela não vai se desviar, se ela não vai para o caminho errado. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que eles puseram a arca nos bois e os bois seguiram reto, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, seguiram o mesmo caminho, andando e berrando. Versículo 12: andando e berrando sem se desviar até chegar em Bet-Semes. Aqui, gente, seguiram o caminho exato até Bet-Semes. O que vocês acham que guiou esses bois, hein? Berrar porque foi berra. O espanto é se eles falassem. É estranho eles de lá até chegar na cidade. Agora veja que é interessante: Deus guardou a arca por todo esse caminho e fez com que os bois seguissem o caminho exato até chegar em Bet-Semes. E aí os habitantes de Bet-Semes, versículo 13, e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. Estavam lá, trabalhando lá na plantação do trigo, levantando os olhos, de longe vem uma carroça com 2 bois, e na carroça o que eles veem? Imagina a reação. Ele sai correndo. E aí saía correndo em direção à arca. Com boi? Tá maluco? Também tô quieto. Não. O boi tá maluco fazendo. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita. Não é o Josué, o guerreiro, tá? E parou ali. E ali estava uma grande pedra. Veja, tinha uma pedra na frente. Foi exatamente onde os bois pararam, em frente àquela pedra. E ali os habitantes ofereceram as vacas em sacrifício a Deus, em forma de agradecimento a Deus pelo retorno da sua arca. E o que eles fizeram? Versículo 15.
chamaram os levitas para descer a arca do Senhor. Eles também não eram malucos, né? Chamaram os levitas para descer a arca do Senhor, como também o cofre que estava lá junto dela. E eles viram lá o que estava dentro. E a arca vai ficar na cidade de Bet-Semes durante um período. Só que, o que vai acontecer? O lugar da arca não é em Bet-Semes. Ela não está protegida, ela não está segura lá. E tem levita em Bet-Semes? Tem. Toda a cidade tem levita. Os levitas não têm lugar fixo, eles estão espalhados, né? Não são nômades. A herança deles é o quê? Cuidar das coisas do Senhor. Só que tem um ditado, né, que diz que a curiosidade fez o quê? Matou. E a curiosidade matou os homens de Bet-Semes. Adivinha só o que eles fizeram? Passa na cabeça de vocês. O outro mexia na hemorroida. Pior. Na hemorroida não costuma mexer. Tocar lá? Pior. Vamos lá, gente. Não, velho, vai, escuta aí. O que eles fizeram? O que era pior do que tocar na arca? Sei lá, fazer uma coisa. Pegar destruição. Arca, baú. Abrir. Abrir. Oh, meu Deus. Ah. 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Deus feriu 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o seu povo. Ninguém mandou fazer, né? 20. Então eles vão ficar indignados. Quem poderá estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? Quem subirá desde nós? Eles vão começar a se questionar quem é digno de ter a arca de Deus em sua casa e não sofra com as consequências. Em todo Israel não havia um homem sequer que pudesse receber a arca do Senhor na sua casa, a não ser um homem chamado Abinadab. Capítulo 7 vai dizer assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levantaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Ele era um levita, Abinadab. E vejam, e lá a arca do Senhor vai repousar, e o seu filho Eleazar vai ser o que vai guardar a arca de Deus, que vai cuidar das coisas. Isso nos leva a pensar um pouco de santidade, de santificação. Quem é digno de receber a presença de Deus na sua casa, no seu lar? Será que Deus realmente habita no nosso lar, habita na nossa casa? Se nós pensarmos, Deus não habita em qualquer lugar. Esse é o maior exemplo disso. Nós estamos lendo sobre isso aqui. E esse homem, um levita, recebeu a arca do Senhor na sua casa. Então Samuel vai exortar o povo ao arrependimento pelos que eles fizeram contra o Senhor. Versículo 3 vai dizer o seguinte: então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os vossos filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Eles se converteram. O que acontece aqui é uma conversão. Eles tiraram do meio deles os deuses estranhos. E quando se tira os deuses estranhos do meio de nós, quem toma o lugar? Deus. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E todos eles foram congregados nessa cidade. Não está aqui no mapa, mas... E ali eles jejuaram e adoraram a Deus. E quando os filisteus souberam que eles estavam em Mispa, subiram então para atacar
os israelitas. E o versículo 8 vai dizer o seguinte: e os filhos de Israel pediram a Samuel, dizendo: não pare de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Veja só, a arca não foi para essa guerra. A arca está lá na casa de Abinadab. A arca não foi, mas o coração daqueles homens tinham se convertido a Deus. Isso é muito mais importante. Não adianta a arca estar e aqueles que estão lutando em nome de quem? Estou lutando em nome de Deus. Na minha casa tem estátua de Baal. Na minha casa tem estátua de Astarote. Na minha casa tem estátua de Baal e eu estou lutando contra o povo que adora Baal. Faz sentido isso? Versículo 10, vai acontecer um milagre. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E o Senhor trovejou aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Senhor provocou emboscadas para os filisteus, chuva tão forte que as carruagens deles, que os soldados ficaram aterrados. E os israelitas só chegaram e espada neles. Lembra da história de Débora? Débora, exatamente. Versículo 12. Então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos achamos. Igreja com nome Ebenezer. Qual é o significado de Ebenezer? A minha Bíblia está colocando pedra de ajuda. A pedra de... Ebenezer significa pedra de ajuda ou pedra de auxílio. Chega para alguém e pergunta para ele: o que significa Ebenezer? Ele vai te responder: até aqui nos ajudou o Senhor. A maioria, é muito difícil você encontrar alguém que te responda essa pergunta de modo certo. Ebenezer não significa isso. Ebenezer significa pedra de ajuda. Por quê? Porque Samuel enviou uma pedra, colocou no meio das duas cidades e selou e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A localização é pedra de auxílio. Isso é uma figura para Deus. Veja na oração de Ana. A oração de Ana, Ana está dizendo o quê? Não há rocha como o nosso Deus. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. O Salmo 118, versículo 24 vai dizer que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Quem era esta pedra? Jesus Cristo. Isso é uma pré-figura de Jesus. Ele que é a pedra de ajuda. Ele é tanto a pedra de ajuda como é a pedra de tropeço. Eu costumo dizer que a pedra ela tem um significado muito forte na Bíblia. E dois grandes significados. Uma pedra, ela tanto pode servir como base de construção ou como objeto de tropeço. Tem pessoas que constroem algo sobre uma pedra e faz dela um firmamento, faz dela um auxílio, uma ajuda. Vocês lembram de alguém que usou uma pedra para ajudar? Davi. Moisés sentou numa pedra quando estava cansado de ficar com as mãos levantadas. Tudo isso é prefigura do Cristo, o Messias, a pedra rejeitada pelos edificadores. Meio que fugindo, essa história está um pouco mais avançada, mas que está falando agora de pedra, quando Jesus ele entrou, ele tinha entrado. As pedras clamaram? Aí ele falou, tipo assim, se mandar o povo falar, as pedras iriam clamar. Qual seria o significado? Significado muito simples. O povo estava adorando Jesus e os fariseus não queriam. Só que a presença gloriosa de Jesus era tão forte naquele lugar que Jesus falou: olha só, se eles calarem a boca, quem vai me adorar são as pedras. Até o objeto imaterial, até aquilo que não fala, vai falar. É simples. Jesus está falando: não tem como eles não me adorarem. Se eles calarem a boca, até as pedras vão adorar.
Foi um modo de Jesus falar, não tem como. É igual assim, pessoas talvez que nunca ouviram talvez falar de Jesus, mas se eles sabem de Deus, mas eles sabem que existe Deus só pela natureza. Olhando a natureza, eles vão saber que existe Deus. Né? Existe um superior, né, que fez aquilo ali. Então, é como você está falando, né? Que até os objetos falam. Manifestam. Sim. Se a gente não falar. Exatamente. Tem uma ave na Bíblia que quando ela sente fome, ela clama a Deus. Você sabe o nome? Qual? Tem um pássaro na Bíblia que quando sente fome, clama a Deus. Caralho, não, cara, não! Não, na Bíblia. Não, cara! Eu não conheço. Como é que é a pergunta? Rogério, é adotado? Não sei, vou perguntar quando chegar em casa. Tá Vou perguntar. Muito obrigada, meu amigo. Você sabe qual é? Não é o louva-a-Deus. Pássaro que faz o quê? Quando está com fome, clama a Deus. Ele louva a Deus. Ele louva a Deus, não o corvo. É o corvo. Eu queria falar isso, mas É o eu corvo. fiquei com medo de arriscar. Porque corvo? o couve, ele foi o que levou comida para ele. Eu pensei nele. Exatamente. Vamos terminar? E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. 14. As cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava para Ramá, que era a cidade onde ele morava, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja, apesar de Samuel morava em Ramá, era a cidade onde ele morava, onde a casa dele tinha, a família dele, Samuel era casado, tá? Samuel tinha mulher, tinha filhos. Casou, teve filhos. Não foi acabou o nome dos filhos, tá? E ainda assim, de ano em ano, ele visitava essas cidades para julgar a Israel. E assim começa o ministério de Samuel. Amém? Amém. Próxima aula, capítulo 8 até o 16. Nós vamos falar, a partir de semana que vem nós vamos ter um rei. Israel vai deixar de ser uma nação sem rei e vai agora ter um rei, vai se tornar uma monarquia, tá? Então semana que vem, episódio inédito, episódio especial, não percam, vamos coroar o primeiro rei de Israel. Bom? Amém? Então leiam capítulo 8 até o 16. Ninguém tem costume de ler essa história, mas é uma história interessante, importante da gente ler. Todo mundo só quer saber de Davi, né? Vamos ler sobre Saul. Eu fui
Bíblia tem 66. É pássaro. Você é trabalho. Os salmos louvam os feitos que estão nesses livros. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, menos a gente erra. As pessoas erram. Oséias 4:6. Né? O meu povo se perde. Por quê? Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Isso aí. Viu? Eu ia falar na voltinha. Já sei seus Então vamos orar? Consegui terminar a nossa interrogação. Graças às balas abençoadas das nossas irmãs. Deus sempre provou, tá vendo? Seu interior. Vai ser difícil. Eu extra fizesse. Louva a Deus. Vai, das passas, de orar. Olha, essa eu não esqueci nunca. Cara, te falar, eu fui pelo contexto que tu falou, cara. Eu não entendi nada de pássaro. Eu só vi, ele louva a Deus, aí eu louvo a Deus. Mas ele ora, ele falou. Ele tá pensando na morte do louva a Deus. Eu tô pensando louva a Deus. Louva a Deus. Assim. Louva a Deus não tem nada de louva a Deus. Vocês sabem que a fêmea come o macho, né? Não tem nada de louva a Deus. Tá certo. Vai, pode orar. Encheu. Ora pelo louva a Deus. Então vamos lá, gente. Louva a Deus. Vamos louvar a Deus. Pai bondoso, nós te agradecemos por toda a tua graça. Ó Pai Santo, o Senhor é um grande rei, altíssimo, assentado sobre o trono. E quem é digno de ti? Como vimos hoje e como temos visto de ti, ninguém é. Mas grande graça concedeu-nos através de Cristo. Oh, sim, obrigado por toda a sua bondade. Pelo teu Espírito, tu nos ensinou grandes coisas hoje, Senhor. Peço a ti que continue a nos ensinar a altura e a profundidade de todo o teu conhecimento, revelado na face de Cristo. Sim, obrigado. Leva-nos em paz e em segurança, como o Senhor já sempre faz, e nos conduza sempre em santidade para a glória do seu glorioso nome. Na face de Deus, na face de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu tá doida? Eu aí, me emociona e ela. Vamos lá. Bem, há 2 semanas atrás nós terminamos o estudo do livro de Ruth, que é um livro que foi escrito para dar início à história de Davi. A gente viu que o livro de Ruth não é bem sobre Ruth, mas é um prelúdio do que estaria por vir. Foi escrito muito tempo depois de Ruth. A história que vai se seguir, o livro de Ruth, é o livro de 1 Samuel. Originalmente, na Bíblia hebraica, o livro de 1 e 2 Samuel era um livro só. Então não tinha essa divisão de 1 e 2 Samuel, porque é uma história única, coletiva, é uma história muito longa, mas é uma história pequena comparado ao livro de Juízes, mas é uma história longa para ser um livro só, por isso que foi dividido em 2. O livro leva o nome do principal profeta desse período, Samuel, mas nós não sabemos se de fato foi Samuel que escreveu o livro de Samuel. É muito possível que ele tenha escrito o início do primeiro livro de Samuel, boa parte do livro, ou pode ter servido como fonte primária, como por exemplo, ter ditado as coisas, ter falado dos acontecimentos e algum redator escreveu. O livro pode ter sido escrito durante o período de Samuel, o período de Davi, ou pode ter sido escrito tempos depois. A gente vai descobrir essas coisas no decorrer da leitura. Então, se vocês verem que no livro de Samuel tem as expressões que se referem ao passado, significa que o livro foi escrito depois daquela época, como até o dia de hoje, naquele tempo, era de costume.
Exatamente. Em 1 Samuel morre, bem antes do final do livro. Então não tem como ele ter escrito esse livro, né? Apesar do profeta ser chamado de vidente, ele não previu a sua morte, né? E quando ele ia morrer para escrever tudo. Pois é, mas vamos lá. Quando a gente fala de um livro da Bíblia, a gente tem que ter duas coisas em mente. Uma coisa é quando ele foi escrito. Outra coisa é o período em que a história se passa. Por exemplo, o período da história do Gênesis é o período da criação até os patriarcas, até José no Egito, certo? Mas não é o mesmo período que o livro foi escrito. O livro foi escrito muito tempo depois. O livro de Samuel, ele vai pegar um período do século 10 antes de Cristo. Então a gente está no ano 1000 antes de Cristo. Veja só, a gente está cada vez mais se aproximando do ano zero. Não existia o ano zero, né? Mas a época de Cristo, cada vez mais a gente está diminuindo. Porque a contagem de anos antes de Cristo, ela é descendo. Tá? Então, quanto menor o ano, mais próximo de Cristo. Quanto maior, mais longe de Cristo. Então, esse período do livro de Samuel, que vai começar com a vida de Samuel e vai terminar com o reinado de Davi, é um período de aproximadamente 100 anos. Para vocês, é um período longo ou curto? Para a gente é muito, para Deus é pouco. Verdade. Esse período de 100 anos da história de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, porque para a gente é como se fosse um livro só, não tem diferença. É muito tempo ou pouco tempo comparado com o livro de Juízes? E aí? Você deve dar um susto. E aí? De Juízes? É. A escola pegou fogo? A escola pegou fogo. Acho que... Acho que é maior. Sério? Posso ver uma Acho que é maior. Não. Peraí. Fechem os olhos. Respirem. Entrem na aula. Vamos entrar na Bíblia. Boa noite, seja bem-vindo. Entrem na aula. Relembrem o livro de Juízes. O período dos Juízes foi curto. Não. Não, foi longo. Hã? Foi longo. Foi longo. Ah, tá. Você deu... Então foi mais. Foi mais. Foi mais. Porque o tempo que passava, aí tornaram a pecar. Aí passava um tempo, tornaram a pecar. Aí passava Verdade. um tempo. Já está em 1 Samuel? Caramba, nem peguei. O livro de Samuel é um período curto comparado a tantos outros livros da Bíblia, como o de Juízes, que a gente passou muito tempo. São várias histórias, são vários personagens, um após o outro. O de Samuel é todo mundo junto ali, conectado, todo mundo dentro da história do outro. É uma trama de novela, tá? Então vamos lá. O ano é 931 a.C. E a gente está no reino de Israel. Ainda estamos no período dos juízes. Não acabou. Mas ainda estamos no período dos juízes. Qual foi o último juiz que a gente viu? Mica.